Alô a você que está ligado na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. É com muito prazer que estou aqui novamente para trazer para vocês os principais debates do Parlamento catarinense. Hoje comigo, Fábio Gadotti, do site upiara.net. Fábio Gadotti, um prazer falar com você mais uma vez, dividir esse espaço tão importante. O prazer é meu. Obrigado pelo convite, Marcelo e Denis. Certamente vai ser uma conversa muito legal, muito produtiva sobre os principais assuntos aí que estão sendo discutidos na Assembleia. Obrigado a você por ter aceitado mais uma vez. Denis Luciano, também da Rádio Cidade de Criciúma e também da NSC, também de Criciúma. Satisfação, Denis, mais uma vez, também dividir esse espaço com você. Bom estar com os amigos aqui. Um abraço, Marcelo, Gadotti, a todos que nos acompanham. Olha, pauta recheada, né? Muito assunto bom, importante, pauta positiva para Santa Catarina. Denis Luciano, direto do Vaticano, né? Do conclave para cá, para o Política em Foco. Gente, o negócio é o seguinte, vamos começar com um assunto que realmente entristeceu a todos, não só Santa Catarina, foi assunto no mundo inteiro e que gerou, claro, obviamente, debate na Assembleia Legislativa. 2 projetos de lei foram apresentados aqui no Parlamento com o objetivo de estabelecer normas mais rígidas para a operação de voos de balão no Estado. As propostas são de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, e Mauro de Nadal, do MDB, e surgem como resposta ao trágico acidente ocorrido aí no último dia 22 de junho, em Praia Grande, no extremo sul do estado, que resultou na morte aí de 8 pessoas e deixou 13 feridos. Os textos visam complementar as normas já estabelecidas pela Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, criando um marco regulatório estadual para a atividade, sobretudo nas regiões turísticas, onde o balonismo vem crescendo rapidamente. As propostas já estão em tramitação e serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, além de outras comissões temáticas. O primeiro projeto do Padre Pedro Baldiceira foca em medidas técnicas e operacionais de segurança e determina que as empresas devem ser registradas na Defesa Civil Estadual e também nos municípios onde atuam. Fábio Gadotti, o que me chama a atenção é isso, né? Uma prática tão importante que com certeza ganha bastante adepto, as pessoas conhecem já aquela região, já conhecem a prática do balonismo, têm procurado esse tipo de serviço turístico, mas o que me chama a atenção é isso, faltam questões básicas aqui, por exemplo, como determina esse projeto, né? Por exemplo, medidas técnicas e operacionais de segurança, a questão também de registro na Defesa Civil Estadual, nos municípios. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta do deputado Padre Pedro. Primeiro, você falou bem, aquela região já virou uma referência no turismo, né, do balonismo. Gente do país inteiro vem para cá à procura desse turismo de aventura. E muita gente se surpreendeu com a falta de regulamentação dessa atividade. Inclusive, algumas reuniões estavam acontecendo justamente para discutir uma regulamentação adequada para esse setor. Os dois projetos são interessantes, só que eu penso importantes, essa discussão que está sendo liderada pela Assembleia é fundamental. Precisa haver uma regulamentação adequada para que as pessoas tenham cada vez mais segurança, regras claras, todos tenham que seguir. Os 2 projetos são interessantes, eu acho que eles estão numa linha adequada, pertinente, só que é importante que essa discussão que a Assembleia abra essa discussão para todos os envolvidos, né? Pessoas que trabalham na área, turistas, enfim. Porque, por exemplo, o projeto do deputado Padre Pedro, ele fala em paraquedas, por exemplo. Me parece que eu já ouvi algumas opiniões a respeito que não faz muito sentido, até em função da altura e tal. Eu não sou técnico nessa área. Não daria nem tempo de abrir e também não se tornaria viável também por causa do custo. Mas também, né? É um detalhe. O importante é a iniciativa. Perfeito. Né? Até eu acho, Fábio, só para continuar contigo aqui, já vou passar para o Denis, essa questão do paraquedas talvez, aí é uma questão muito mais técnica, mas pudesse se pensar, quem sabe, num equipamento em que pudesse aí sim minimizar a queda do balão. Né? Aí é diferente do que pensar em paraquedas para todo mundo, que aí se tornaria muito mais caro a atividade e também, como disse, a questão de altura também não teria nem tempo para a pessoa abrir o paraquedas. Né? Por exemplo, a questão um olhar mais adequado para a capacitação de quem pilota, ok. Né?
um teste dos equipamentos antes de cada voo, ok? A obrigatoriedade de ter, por exemplo, 2 extintores de incêndio em cada balão. Acho que algumas medidas são essenciais, até eu diria, para que as pessoas tenham mais segurança e que para aquela atividade lá não tenha... Ainda não tenha, né? Não tenha prejuízo, né? Porque Agora, é Denis, importante para a região. Perfeito. Denis, você que é da região sul, né, e você acompanhou de perto toda essa situação, também te surpreendeu essa questão aí, que surpreendeu ao Fábio, enfim, a todos nós, sobre a questão da falta aí de algumas questões bem, que seriam quase que naturais que tivesse, né, para a segurança das pessoas que participam do balonismo ou que gostam do balonismo? Aí que está. A regulamentação lá é um assunto que se fala constantemente no Sul. Sobre a falta dessa regulamentação, há muito tempo, autoridades em nível local e regional já discutiam isso. E a gente deve lembrar que essa regulamentação que se almeja, a mais plena, a mais ampla, ela depende muito mais de Brasília do que do Estado. A iniciativa dos deputados estaduais ela é extremamente plausível no sentido de dar a guarida estadual, mas como uma ponte para o que precisamos lá de Brasília. E no dia 6, ou seja, poucas semanas, 2 semanas antes da tragédia, nós tivemos um evento em Praia Grande que foi a apresentação de uma parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE para a elaboração de um grande plano e um dos tópicos do plano era a regulamentação. Inclusive, estiveram representantes da ANAC e do Ministério do Turismo comprometendo-se no avanço de um processo de regulamentação. Só que isso não avançou, nem houve tempo, só que o problema é muito mais antigo. Porque há quanto tempo se pratica o balonismo no Brasil, não só em Praia Grande? Praia Grande sofreu um boom de 10 anos para cá. Então, houve tempo mais do que suficiente para que houvesse uma regulamentação adequada e aí nós esbarramos de novo nessa indolência brasileira, né? Em relação a regulamentos, a regras. Todos os aspectos que vocês colocaram aqui são extremamente necessários. Veja que é um absurdo você ter, numa situação como aquela, um extintor só. Não tem cabimento isso. E que não funcionou. E que não funcionou. E quando o deputado Padre Pedro sugere o paraquedas, ele busca algo claro. Não teve o amparo técnico adequado, porque não tem condições de operar um paraquedas ali, mas pelo menos é um gesto, é um movimento. Perfeito. E Praia Grande não teve movimentos até então por culpa de diversos agentes, desde os locais até esferas estaduais e principalmente nacionais, porque o Brasil não regulamentou ainda o balonismo. Não é Praia Grande, não é Santa Catarina. O problema é nacional. Eu acho que isso que o Denis falou é importante, né? Ter uma regulamentação nacional, uma regra que valha para o país inteiro e que seja seguido por todos que trabalham com essa atividade. Isso é fundamental. Porque nós tivemos um acidente com morte uma semana antes, vocês vão lembrar, em São Paulo. São Paulo, uma moça, né? Agora, é interessante que isso faz bem parte da cultura do Brasil, né? Acontece o acidente para depois aí discutir a regulamentação. É que nem, por exemplo, a questão dos patins e patinetes e essas motos elétricas, que aí não vou entrar muito no assunto, que a gente vai desviar aqui o foco, mas que agora está começando a discutir depois que acidentes aconteceram, que pessoas morreram, por isso você pega ali Itapema, Balneário Camboriú, quantos casos, até a prefeita, um dia antes de tomar posse, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, foi atropelada, né, numa ciclovia. Ou seja, então parece que a gente tem que esperar as coisas acontecerem para fazer, né, a discussão e criar aí um regulamento que proteja a vida das pessoas. Fábio, eu te cortei ali. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que 8 pessoas morreram, né? Então, assim, essa discussão é fundamental que aconteça e que avance. E outra coisa, a partir da definição das regras claras, como vai ser essa fiscalização? Né? E garantir que essa fiscalização seja eficiente, permanente e que não se esqueça de dar atenção para esse assunto. Tem um aspecto, Marcelo e Fábio, que precisa ser lembrado, que é o seguinte. Quando começou o boom do balonismo em Praia Grande, que é uma cidade pequena de 7 mil habitantes e que tem o Marcelo conhece, tem uma natureza exuberante, né? Então, por si só, a natureza já é um atrativo e o balão aproveita-se para mostrar essa natureza de cima, né? Então, é uma combinação perfeita, espetacular. Acontece que, quando houve o boom, a explosão dessa indústria turística, e isso é coisa de uma década para cá, deve-se muito à figura do Henrique Maciel, que foi o anterior prefeito lá e que hoje é o secretário de turismo do município. Quando houve esse salto, muita empresa nova surgiu,
fazendo a operação. E nisso, somado à falta de regulamentação, aconteceu de tudo. Não que aí esteja a causa do acidente de agora, até porque o piloto experimentado e tal, não é exatamente esse caso, mas ilustra o tamanho do problema, que é uma questão que une economia e falta de regulamento. Então, penso que Praia Grande tem a oportunidade de dar o exemplo e o Brasil abraçar um exemplo, um modelo internacional, que é o da Capadócia. Na Capadócia existe controle de tráfego aéreo para balões, por exemplo, começa por aí. E para isso tem que se montar uma estrutura que não é tão complexa assim, uma estrutura de comunicação, de um treinamento mais adequado, de um filtro em quem vai pilotar, um checklist antes do balão subir. Tudo isso é algo que pode passar pelos parlamentos enquanto sugestão. E está na proposta do Padre Pedro também, a questão do GPS, por exemplo, rádio. Isso, então, perfeito. isso que é muito importante. E também tem a proposta do deputado Mauro de Nadal, como eu disse antes, que ela trata da regulamentação também, com foco turístico, exigindo, então, no caso, o CNPJ das empresas. Acho que acredito que a maioria das empresas já tem CNPJ, mas é importante firmar isso ou formalizar isso. Autorização da ANAC, e aí passaria por treinamentos e tudo mais. Seguro obrigatório para passageiros e terceiros, esse também é importante, até porque, mesmo por mais segurança que se crie, sempre vai haver o risco, né? Cadastro no órgão estadual de turismo, ou seja, o texto também determina que os passageiros sejam previamente informados sobre os riscos, trajeto, instruções de emergência, devendo assinar um termo de responsabilidade. E a operação sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas será proibida e as áreas da decolagem e pouso deverão ser demarcadas e seguras. Ou seja, também é mais algumas propostas que se unem eu acho até que eles poderiam juntar. Né, os projetos, a pensar os projetos para que possam aí juntar e criar uma proposta só, única, né, para essa atividade, Denis. Agora, uma coisa é certa. Santa Catarina pode, por conta de Praia Grande, do tamanho da tragédia, o Fábio lembrou, infelizmente, bem, que são 8 mortes que aconteceram, né? É algo extremamente sério, é o 5º maior acidente de balão na história mundial, né? O maior do Brasil. Então, é um momento também de se exercer pressão federal, e aí nós devemos levar em conta a forte representação parlamentar catarinense, de deputados federais, os deputados estaduais que já exerceram em N situações, aí está o Morro dos Cavalos como um exemplo, como coesão e pressão em Brasília, porque é por Brasília que vai passar algo mais. A Assembleia faz um movimento que ainda não se viu em nível federal em termos de parlamento. Então penso que fica um modelo, fica um exemplo, fica uma luz alta colocada aí. E o desafio lógico, agora a gente está no clamor dessa discussão, né? Existe ainda esse luto pelas mortes e, ao mesmo tempo, não fazer uma discussão assodada. Claro, né? também. Para fazer uma regulamentação factível, clara e técnica, né? E que realmente faça com que o setor fique mais seguro, mas ao mesmo tempo não seja prejudicial à atividade econômica, né? É um equilíbrio aí que eu acho que tem que ser buscado, né? Sem sombra de dúvida. E eu acho que isso também é importante, né? Eu vi e eu achei muito ruim algumas pessoas muito preocupadas, assim, olha, vamos falar da tragédia, mas a atividade econômica aqui, temos que destacar que o município, que é seguro, que é importante. Não, acho que houve um erro nesse momento, né? Primeiro fala da tragédia, primeiro fala da dor das famílias, fala do sofrimento, de tudo aquilo que ocorreu, né? E depois sim começa a discutir essa questão que também é bem importante, né? Então acho que a gente precisa também ter empatia, né? Então acho que vocês falaram muito bem, não pode ser discutido de forma assodada, no calor do momento. Agora é um momento ainda também do luto ainda, né? Né? E outra questão também que é muito importante, né? E não estou falando de uma forma, eu não sou punitivista, mas você também tem que uma discussão que precisa se levantar e aí, a responsabilidade foi de quem? Foi um mero acidente? Tá, mas e aí? Esse mero acidente podia ter sido evitado, né? Há responsabilidade? Então, eu não sei se vocês fazem essa mesma pergunta, Fábio. O que eu tenho, tudo que eu tenho lido a esse respeito é que, por exemplo, o piloto era super cuidadoso, né? Sempre teve uma experiência reconhecido ali, né? Sempre teve uma avaliação positiva. É difícil falar para quem não tem um conhecimento técnico a respeito, né? Mas é lógico que em algum momento houve uma falha gravíssima que permitiu que esse acidente acontecesse. Eu acho que essas regras podem, se não
eliminar 100% a possibilidade que volte a acontecer, mas pelo menos minimizar muito a possibilidade que isso ocorra, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que atuar e agir e cobrar das autoridades, né? E justamente pela repercussão, né, amigos, pelo tamanho, pela dimensão que alcançou o episódio, eu imagino que a investigação, que já é bastante rigorosa, já ouviu bastante gente, ela vai chegar num lugar e vai haver uma responsabilização que, vamos lá, a própria responsabilização, a forma como ela vai acontecer, o que ela vai envolver, vai determinar alguns parâmetros da regulamentação. Eu penso que o grau punitivo do que acontecerá será importante para a regulamentação técnica da atividade. Agora, é lamentável que a gente esteja discutindo essa regulamentação depois num cenário desse. Num cenário desse. Como eu disse, no Brasil tem essa cultura ainda, né, de espera acontecer e depois se discute, né? Enfim. Gente, nós vamos ao primeiro intervalo e já voltamos com o programa Política em Foco aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos de volta com Política em Foco, hoje comigo Denis Luciano, da Rádio Cidade e também da NSC-TV de Criciúma, e também Fábio Gadotti, do upiara.net. Estamos trazendo aqui os debates desta semana aqui do Parlamento Catarinense. Pois bem, e foi um tema federal, foi tema também de discussão na Assembleia Legislativa, até porque vai ter impacto aqui também, que é a questão do número de deputados. Aprovada no Congresso Nacional, ainda não sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, ainda não se sabe se o presidente vai sancionar ou não, mas eu acredito que se não sancionar, se vetar, o parlamento vai acabar derrubando o veto. O fato é que nós teremos aí mais deputados e mais gastos, né, no Congresso Nacional. A estimativa de gasto público é de 64 milhões por ano, né, e com uma repercussão negativa, né, junto à população, ainda mais no momento em que se fala de corte de gastos no país. Primeiramente, vamos falar da questão do Congresso, depois vamos puxar aqui para a nossa situação, para a nossa realidade. Denis, qual é a sua opinião sobre essa questão do aumento de vagas, né? Porque é interessante notar, e é preciso falar as coisas como elas realmente são. Daqui a pouco foi um rearranjo, por exemplo, do presidente da Câmara, porque o seu estado ia perder vaga, entre alguns outros parlamentares também, e que acabou provocando o aumento de vagas, ao invés de fazer a reacomodação como estava previsto. Então, qual é a sua opinião? Bom, quando se fez a última constituinte nesse país, lá se debateu que, de tempos em tempos, com base nos dados de população do IBGE, era muito simples. Apanha a população de cada estado, faz a proporção dela em relação à população nacional e se apura o número de cadeiras que aquele estado tem direito. De tempos em tempos, teria que se fazer atualização. Por quê? Porque houve uma movimentação, aí estão os dados recentes de migração e imigração, enfim, mostrando o quanto Santa Catarina cresceu no último ciclo, imagina antes disso. E os dados de hoje de população em relação a 88 são extremamente defasados. Santa Catarina e Pará, com razão, têm que ganhar os seus 4 deputados. Para dar esse exemplo, o Rio de Janeiro tem que perder 4 deputados. O grande equívoco disso tudo foi o rearranjo político de quem perderia. Porque quem perderia fez conta. E ao fazer conta concluiu, não, os que têm que ganhar ganham, mas os que têm que perder não perdem. E aí gerou o problema para o país e transformou algo que seria importante. Olha, se Santa Catarina perdesse 4, eu também seria a favor. Porque é uma questão matemática, óbvia, não tem discussão. Com número não se discute. 1 é 1, 1 mais 1, 2, ponto. O problema é que o presidente da Câmara fez um arranjo, a autora do projeto do Rio de Janeiro, que era o estado que perderia 4 vagas, tem toda uma força política, o Nordeste também teria estados perdendo, tem força política. Então, infelizmente, os estados que teriam esse direito e vão assegurar esse direito, Santa Catarina, Pará, principalmente os mais volumosos em número de cadeiras, acabam, de certa forma, pagando por uma má fama que não tem. E é apenas e tão somente um direito de censo habitacional, de número, nós estamos falando só de número. E as pessoas precisam entender isso, né? Que é uma conta necessária de se fazer para valorizar o cidadão. Porque o que acontece? O eleitor, você eleitor catarinense, você vale menos que um eleitor de qualquer outro estado nessa proporção atual.
e você passará a ter o mesmo valor que os demais. Só que com o que a Câmara fez, a Câmara cria castas de estados mais e menos valorizados. Agora, Fábio, tudo isso surgiu também porque um deputado catarinense levantou a questão, bem trazida pelo Denis Luciano, de que tem que haver a cada tempo a adequação da Câmara de acordo com o censo, né, de acordo com a população de cada estado. Então, o deputado, havia também, claro, uma decisão do STF, e o STF avisou a Câmara, ou vocês têm um prazo até metade do ano, se vocês não resolverem a questão da reacomodação, nós faremos. Então, o deputado federal catarinense Rafael Pezente, do MDB, acabou apresentando a proposta para, assim, aí se formalizar essa questão, né, da readequação, e Santa Catarina ganharia 4 vagas. Ou seja, de qualquer forma, Santa Catarina ganharia 4 vagas, né? Então, ou seja, na sua opinião, Fábio, você acha que foi também uma burla aí para esses estados em que tem, sim, forte presença, forte peso no Congresso Nacional, não perderem vagas e aí acabaram fazendo com que saísse esse Frankenstein aí, por exemplo, de gerar mais gastos para o Congresso e para a população? O Denis foi bem didático aí na explicação dele, e é isso que é difícil explicar para a população, né? Porque os estados, a redistribuição já teria que ser feita, né? E é uma questão, inclusive constitucional, e o STF ia acabar determinando. Quer dizer, essa mudança, os estados não teriam como contornar, elas teriam que ser feitas. Mas a redistribuição das vagas, o recálculo das vagas de acordo com a população, a atualização da população. Que não geraria custos. Que não geraria custos. Agora, aproveitaram essa discussão para aumentar indistintamente o número total. Eu particularmente não acho que o aumento de vagas, como, no caso, como estava previsto na redistribuição, seja necessariamente negativo. Eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar cada vez mais a representação dos nossos representantes, né? Talvez até seja positivo aumentar a vaga em alguns aspectos, né, em alguns estados. Mas o que é difícil explicar para a população é justamente essa manobra, digamos assim, para aumentar indistintamente e não só fazer a redistribuição que já estava previsto pelo texto constitucional e que deveria ser feito. E justamente no momento em que se discute corte de gastos, em que o Congresso está cobrando de uma forma pertinente corte de gastos públicos pelo governo federal. Mas não está colaborando também, né? Isso. É uma incoerência, né? Porque o Congresso faz uma cobrança que ele próprio faz um movimento na contramão do que ele cobra, né? Então, é incoerente. E não só questão de vagas, questão de emendas também, uma série de questões, né? O Congresso está correto em fazer a cobrança ao Executivo, mas tropeça quando adota uma medida dessa. Só destacando, bem lembrado pelo Denis Abrão, era ex-presidente do Grêmio. Denis Luciano, o Denis Luciano bem lembrou de que era uma parlamentar, relatora do projeto, é uma parlamentar do Rio de Janeiro, é a Dani Cunha, do União Brasil, inclusive filha de Eduardo Cunha, né? Famoso Eduardo Cunha, que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados. Bom, gente, e essa situação reflete aqui em Santa Catarina, totalmente. E vale destacar aqui, é importante pontuar o seguinte, de qualquer modo, a Assembleia ela teria que aumentar o número de vagas, tá? Fosse na reacomodação da Câmara Federal, sem aumento de cadeiras na Câmara Federal, ou também, agora também com esse projeto que passou e que, na minha opinião, mesmo com o presidente Lula vetando, vai ser derrubado o veto e vai ser isso mesmo, vai no atropelo. Então é preciso explicar para a população catarinense isso. A Assembleia não tem escolha. A Assembleia precisa adotar, isso é constitucional, é obrigatório, né? Então a Assembleia vai ter que aumentar em 4 vagas também o seu número de cadeiras para poder aí também ficar de acordo com a Constituição e com o número de vagas que tem na Câmara no Congresso Nacional. E aí se levanta uma outra discussão, né? Abre-se mais espaço para mais representatividade das regiões catarinenses, né, Denis?
Eu entendo que à luz da lei, e vamos lá, a gente traz até para os municípios essa discussão, né? Vira e mexe. Lá de onde vem o Criciúma há uma discussão agora. Criciúma certamente, ao que tudo indica, vai aumentar o seu número de vereadores de 17 para 21. É uma discussão já muito madura na cidade. E trazendo para a esfera estadual, veja, 4 deputados estaduais a mais, eu não sou daqueles que demoniza isso havendo amparo legal. E Santa Catarina está plenamente amparada e penso que é positivo para o Estado, porque nós teremos regiões representadas, segmentos representados, nós teremos uma pluralidade maior no parlamento. Então, penso que se isso não vem acompanhado de gastança, e a Assembleia Legislativa é muito coerente e pé no chão nesse sentido, então a gente tem uma certeza de qualificação, o que em outros estados não vai acontecer, porque olha o tamanho do efeito cascata. Os estados que perderiam deputados federais também perderiam deputados estaduais, pela mesma razão que Santa Catarina vai ganhar. E eles não perderão com essa burla que foi feita. Então, veja o tamanho do efeito cascata que se gera. Agora, para Santa Catarina, que aumentaria de qualquer forma o número de deputados, eu penso que o eleitor catarinense, que na esfera federal elege menos representantes do que devia até então, na esfera estadual vai fazer justiça ao seu voto, vai qualificar o seu voto. Sem sombra de dúvida, e vai dar mais representatividade, né, Fábio? Sim, eu acho que algumas regiões já devem estar pensando muito nisso, em como aumentar essa representatividade. Na região sul tem uma representação... O sul já está fazendo conta com essas cadeiras novas. E a região oeste tem uma representação forte, por exemplo, né, já na Assembleia. A grande Florianópolis não tem, certamente pode tentar pegar carona, né, nessas novas vagas. Enfim, vai mexer aí com a discussão política eleitoral. O próprio Norte, né, que sofreu recuo nas últimas eleições. Exatamente. Eu acho que isso vai ter um impacto bem grande na discussão pré-eleitoral. Certamente isso já está acontecendo, né? E outra coisa, é uma discussão difícil nas câmaras, né? A Câmara de Florianópolis, por exemplo, não aumentou já. O número de vereadores já poderia ter aumentado. É uma discussão difícil nas câmaras de vereadores. Eu acho que nas cidades ela é muito mais complicada, eu acho. E eu acho perigoso também quando se discute isso, porque quando, por exemplo, há um tempo atrás teve uma discussão em Chapecó sobre reduzir, né? As entidades empresariais queriam reduzir o número de vereadores. É perigoso porque daqui a pouco você diminui seja a Câmara Federal, seja o Senado, seja a Assembleia, seja as câmaras municipais, ela é a caixa de ressonância da sociedade e ela é onde a sociedade é realmente representada, né? E aí quando você diminui esses espaços também, você diminui também a presença da população, né? E repito, seja em qualquer esfera do parlamento. E aí é perigoso também isso, porque é importante essa discussão que nós estamos fazendo, porque é muito fácil demonizar, está tendo gasto. A questão do Congresso até vale a discussão, né? Agora, no Estado e na questão das câmaras municipais, aí ela precisa ser avaliada de uma outra forma, né, Denis? Até porque a gente sabe bem, é voz corrente, o quanto o Congresso Nacional vira e mexe, até pelo peso das emendas e da estrutura que tem, o quanto o Congresso Nacional é caro. E a Assembleia Legislativa, por sua vez, ela é um poder superavitário, né? Olha Exato. só as sobras que existem todos os anos, né? Então, que devolve para o Executivo. Devolve para o Executivo, também dentro de dispositivos legais, de poder fazer mais investimento pelo catarinense. E quando a gente fala de diminuição, Criciúma foi uma cidade que diminuiu vereadores violentamente no início dos anos 2000, de 21 para 12. Isso gerou um problema local muito sério, porque elitizou o poder. Exato. E poucos nichos tomaram essas 12 vagas e muita gente não ficou representada. Houve uma sub-representação. A gente faz esse recorte local aqui, né, para dizer que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, nem de mais, nem tão pouco. Penso que a Alesc, com 44, para o tamanho da nossa população, para a complexidade de Santa Catarina, para a força de determinados segmentos que terão mais impacto e serão mais contemplados e pela capilaridade disso. Veja, se a gente fizer uma conta com a lista atual aqui da quantidade de segmentos, setores, profissões que são representados, mais 4 poderão estar lá. Isso é positivo para o Estado. Fábio. Eu também eu vou na mesma linha que o Denis. Eu acho que a gente tem que, é lógico, não compactuar com excessos, né? Fiscalizar o gasto público para que ele seja feito de uma forma responsável, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, dar mecanismos e suporte para que o trabalho seja bem feito, né? E que as discussões sejam de assuntos pertinentes que melhorem a vida do cidadão. Então, eu vou na mesma linha que o Denis. E tem uma outra questão também para encerrar,
que é a possibilidade de renovação. É claro que também é importante destacar isso, né? Muita gente falava dos políticos mais experientes como se fossem a velha política e que tinham que ser substituídos, e a realidade mostra que isso não é o ideal e não é a verdade. Os políticos mais experientes, mais antigos, eles têm muito a contribuir com esse processo de renovação do Brasil e demais, um processo muito assodado que aconteceu, entrou muita gente que não estava talvez preparada e não entende como funciona a política, o parlamento, mas de qualquer forma, sim, tem que também ter uma parcela de renovação. E eu acho que quando se aumenta vagas também oportuniza isso, né, Denis? Num equilíbrio, porque, vamos lá, vamos pensar numa recente crise institucional que Santa Catarina viveu e a Alesc fez um papel de arbitragem que foi essencial por força dos seus líderes mais experientes, que foi aquele processo de impeachment do governador Carlos Moisés. A Assembleia conseguiu fazer o Estado sofrer um impacto menor por conta do quê? Da temperança, da calma das suas lideranças mais experientes, sem assodamentos, sem espetacularizações demasiadas. Claro que houve, é do cenário, é político, é do jogo. Agora, se não fossem ali os mais experientes a dizer aos mais jovens, não, o caminho não é do berro, o caminho é do diálogo, existe um Estado a ser administrado, a coisa se contornou por si só. Então, penso que a renovação é plausível, mas sem extinguir a experiência é necessária. E que a gente passou um período também muito negativo de criminalização da política, né? Que eu acho que foi muito ruim para o país. E eu acho que agora a gente tem que buscar um equilíbrio. É esse equilíbrio que o Denis fala, do pessoal estimular que lideranças novas aconteçam, surjam na política, mas também prestigiar o político que já está há bastante tempo aí na estrada e que sabe conduzir com maestria e com habilidade essas crises, digamos, né? Sem sombra de passar dúvida. por essas crises. Gente, eu quero agradecer, um prazer enorme, até passa rápido aqui, né? Prazer enorme dividir esse espaço com vocês. Fábio Gadotti, muito obrigado. Obrigado pelo convite, até a próxima. Fábio Gadotti do Piara.net, sempre ali com a coluna dele todos os dias, trazendo informações importantíssimas para todos nós. Ao mesmo tempo também, Denis Luciano, tanto na Rádio Cidade, quanto também na NSC TV de Criciúma. Denis, obrigado. Eu que sou leitor dos dois, estou privilegiado aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. E assim vamos ficando por aqui, como sempre, agradecendo a sua importantíssima audiência. Também vá lá na rede social e compartilha o link desse programa. Vai no YouTube e compartilha o link desse programa para que mais pessoas fiquem bem informadas sobre as principais pautas do Parlamento Catarinense. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.